Segue a nossa maratona de subindo o patamar de preço e comparando as máquinas que a gente criou. Nós temos um artigo original em que a gente fez o guia de PC 2024, alinhou vários orçamentos e foi mostrando as peças que a gente achava que eram as melhores dentro da relação entre custo e benefício disponível em cada segmento. A gente já mostrou para vocês como é jogar no PC de 2000, e ele faz o que ele pode. Nós mostramos o PC de 3000, que já conseguiu rodar todos os games, mas a gente tinha que fazer bastante concessão em vários dos gráficos. Agora é o momento de eu mostrar para vocês a performance que a gente consegue com as peças que eu recomendei para o pessoal que vai investir R$4.000 no seu PC. E agora as coisas ficaram um pouquinho mais tranquilas. Hora de mostrar para vocês o que um pouquinho mais de margem, tanto em processador quanto em placa de vídeo, tem para oferecer para um bom gamer. Bom, comentando algumas decisões que a gente fez nesse segmento de preço. Primeiro, processador, enfim, a gente chega no patamar onde eu indico você começar para uma máquina gamer, que é o Core i5-12400F por parte da Intel, que é o que a gente vai usar aqui nesse gameplay, ou o Ryzen 5 5600. Eles são bons processadores iniciais para um PC gamer. Ainda tem processadores que vão entregar mais performance, mas eles já não se saem mal. Eu acho que vocês só devem ficar de olho se você puder gastar mais e se o seu foco for games que demandam mais de processador, subir um pouquinho mais que isso. Então, por exemplo, se eu venho aqui no nosso comparativo de performance, aqui usando de referência, vamos ver lá, por exemplo, Assassin's Creed já vai nos dar uma ideia. Nós estamos no patamar aqui, ó, do 12400, do Ryzen 5 600. Se você tiver uma graninha e puder gastar um pouquinho mais, ó, o Ryzen 5 7600 vai entregar um ganho de performance legal. Também vai encontrar um cara como o 14600K, o 14600KF. Eles sobem um pouco mais do patamar que a gente está aqui, mas veja como o 12600K também vai bem. Mas veja que já são mais de 150 frames nesse teste aqui. Outro game que a gente pode usar de referência, no caso aqui, ó, o Red Dead Redemption também, você vai ter um ganho de performance se você puder sair do patamar do 12400 e do 5600 e subir um pouquinho aqui. Eu indicaria, vocês inclusive vão ver na próxima indicação de PC, ir para um 14600K, um Ryzen 5 7600, se esse for seu foco. For um game de altas taxas de quadro competitivo, se você for jogar games de mundo aberto, muito complexo. Já na parte de placa de vídeo, nós vamos fazer o gameplay com a RTX 4060 Ti, então já é uma placa de vídeo, vê que já está pouca coisa melhor que a 3060, que a gente já recomendou várias vezes aqui, e outra placa que também está na nossa recomendação é a 6750 XT. Essas são duas placas de vídeo que saem do cenário lá dos que nós tínhamos visto antes no PC de 3000 de ficar configurando e coisas em Full HD, mais ou menos e tal. A gente deve ter tranquilidade para jogar tudo aqui em Full HD na qualidade mais alta e vou conseguir configurar algumas coisas em Quad HD. Então vamos ver ao longo do nosso gameplay como se sai em relação a isso. E bom ficar de olho em algumas placas próximas. Então, por exemplo, talvez uma RTX 4070 não esteja tão mais cara que a 4060 Ti, tem um ganho de performance legal. Por parte da AMD, 6750 XT tem sido realmente um custo-benefício muito forte. Então, não necessariamente eu indico você pegar uma placa mais recente, tipo a RX 7700 XT, que às vezes o salto é um pouquinho maior. Fica monitorando os preços. Também tem um ganho de performance interessante. E partiu então pro gameplay. Ok, eu vou começar aqui com o Warzone. Ele já tinha rodado um nível ok no nosso PC de R$3.000, mas aqui eu quero ver o impacto de a gente ter um processador um pouco mais robusto. Então, não sei se vocês lembram, ele estava entregando os frames, né? O CPU estava entregando em torno de 8 milissegundos, 9, e com isso a gente tinha um gameplay ali girando a faixa dos 100 frames. Olha como o nosso tempo de CPU, né, o trabalho do processador, quanto tempo ele leva para fazer toda a sua parte do trabalho, né, ele deu uma reduzida para uns 7, 8 milissegundos. Tô tomando bala, nem desci ainda, calma, filhão. Só que olha que com a configuração que eu estou usando aqui, na verdade o gargalo está sendo a 4060, ó. Tá levando, agora os dois meio que alinharam, ó, e agora eu jogo na faixa de uns 130 quadros. Então a gente ganha uns 30% de desempenho versus a nossa máquina anterior, só que eu estou puxando um pouquinho a qualidade gráfica. Eu deixei a 4060 Ti em qualidade Ultra, em Full HD. Então, eu dei um pouco mais de trabalho, consideravelmente mais trabalho, se comparar com o que a 6600 tinha que fazer no patamar anterior. Então, como muita gente está focando em performance, né, que é jogar um COD com alta taxa de quadro, eu vou vir aqui no Ultra, vamos pôr no Basic. Olha, até que não mudou tanto. A gente realmente estava mais próximo do limite do processador. Para aumentar a fluidez, não é algo que necessariamente eu indico. Opa, peraí. Ei. Oh. Achei que dando tiro no scope na cara ia pegar o cara, mas matava, não matou. E como a gente está com uma placa da série 40, a gente tem outra opção também. A gente pode usar o gerador de quadros. Então vou ligar aqui, gerador de quadros, liguei o DLSS também no modo qualidade. Daria até para a gente aumentar a resolução, por exemplo, que a gente provavelmente ia ter um resultado bom usando o DLSS. Então vem aqui em display, por exemplo, e subo para um
Quad HD em modo qualidade deve bem. E agora nosso gameplay está em Quad HD e subiu para uns 160 quadros. Não necessariamente, principalmente para quem está focando mesmo no competitivo, não sei se eu indicaria usar o gerador de quadros. Às vezes a latência adicional acaba sendo um problema maior do que o ganho de fluidez nos quadros. Eu fiquei mexendo nas qualidades, as texturas ainda estão recarregando. Não estranhem as texturas, é porque eu fico mudando a qualidade gráfica com o jogo rodando e daí ele fica meio louco. Olha, jogando eu tô achando bem responsivo, os comandos e tudo mais. Mas de novo, mas eu sou muito azarado também, mano. Vou desabilitar o gerador de quadros, vamos ver como é que fica. Mas então jogando no DLSS básico com Quad HD, modo qualidade do DLSS. Dá pra buscar uns 140, 130 frames. Não tá mal, vai. Quem tá mal sou eu que não paro de morrer, mas... Ah! Tá bom, ok. Cansei de perder. Mas vê que a taxa de quadros agora está mais consistente na casa dos 130. Eu consigo mexer em configurações, até jogar no Ultra ali em alguns momentos. A placa de vídeo em Full HD Ultra estava conseguindo levar, porque a 4060 Ti tem mais força, né, que a nossa GPU anterior. Principalmente o processador agora ele comporta uma taxa de quadros mais alta. Então não adiantava a gente ficar mexendo na configuração gráfica com a RX 6600 no patamar anterior, porque o Ryzen 5 5500 estava ali travado a uns 100 FPS, é o que ele consegue entregar. Agora a gente consegue ter uma margem acima disso, a gente consegue rodar o gameplay na faixa de uns 130 quadros, porque o 12400F tem mais performance. E aí a 4060 Ti nos viabiliza pra gente aumentar a qualidade gráfica, a resolução e ainda buscar essa taxa de quadros alta. Vamos para mais um game. O próximo teste que a gente vai fazer agora com Hellblade. Vamos ver o quanto vai mudar aquela margem adicional que a gente tem na placa de vídeo, na performance do nosso chip gráfico na 4060 Ti. E o resultado é que agora eu consigo pôr o jogo em Full HD, na verdade, quer dizer, eu estou renderizando em Full HD. Na verdade, esse jogo está em 4K, mas a gente está usando o DLSS no modo desempenho com a configuração média. Então, agora eu consigo, diferente da 6600 que estava renderizando em HD e ampliando para Full HD, agora eu consigo subir para 4K usando o DLSS no modo desempenho, que tem um resultado gráfico bom. O DLSS sai bem no upscaling do Full HD para o 4K. E temos mais 60 quadros. Então, nessa cena aqui, costuma ser um cenário que eu fiz bastante dos testes. Tem alguns trechos aqui nessa vilazinha que às vezes dá uma caída um pouco mais perceptível na taxa de quadros. Aqui parece que está indo bem, ó. Estamos indo acima dos 70 quadros. E algo relevante aqui que é como a gente está usando uma placa da série 40, ela tem, assim como no COD, o gerador de quadros. Isso é algo que a 6750 XT, que era outra placa que a gente indicou nesse segmento, fica na desvantagem. Então, enquanto a Radeon às vezes leva melhor porque tem mais performance em alguns games focados exclusivamente em rasterização. 4060 Ti vai sair melhor em games que envolvem Ray Tracing, até porque a 6700 nem tem praticamente suporte, ela tem pouca estrutura e pouca eficiência para Ray Tracing, então mal dá para brincar. Mas ela também tem a vantagem do gerador de quadros, porque a AMD já tem o gerador de quadros do FSR3, mas, por exemplo, se habilita FSR3, não há gerador de quadros no Senua. Tem alguns jogos que estão trazendo, por enquanto, só o gerador de quadros da NVIDIA. Então, se eu ligo aqui o gerador de quadros da NVIDIA e ligo o DLSS no modo desempenho, é isso aí, a performance cai, que não faz nenhum sentido. Uai! Meu Deus, o jogo derreteu de vez, espera aí. Eu começo a mexer em configuração gráfica e tem uns jogos que meio que quebram. Bom, agora com o gerador de quadros, reiniciando ali o jogo e colocando ele ativo, a gente tem um pouquinho. Nesse caso, o impacto não foi tão grande, em alguns cenários a gente consegue mais performance, mas com o gerador de quadros aqui, a gente que estava ali na casa dos 60 frames, mais ou menos, 70, tá vendo essa cena rodar aí mais próximo dos 80. O gerador de quadros, em alguns cenários, pode até, em alguns casos a gente chega a ver quase dobrar a performance. Aqui no Hellblade não está impactando tanto assim, mas ainda assim está adicionando alguns FPS a mais, se você está querendo jogar numa taxa um pouquinho mais elevada de quadros nessa configuração que a gente está usando aqui. Vamos lá, testar mais games. Bom, agora vamos dar uma olhada no Alan Wake e o game. Começamos com a configuração em 4K e no preset do alto. Então, vê que um ponto, estamos usando aqui o DLSS, né, para fazer o... Deixa eu desligar aqui, o gerador de quadros estava ligado. O game está rodando aí na faixa de uns 44 quadros, então qualidade alta em 4K e usando o DLSS a gente consegue já ter um gameplay nessa faixa aqui. 4060 Ti, se você puxar umas configurações intermediárias, ela até empurra um 4K, mas com certeza a configuração que eu indicaria para jogar é mirar em Quad HD, usar um DLSS possivelmente no modo equilibrado ou qualidade, com o preset do alto. E agora sim, nós temos mais de 60 quadros, deixa eu inclusive reduzir um pouquinho o rival, porque ele está usando espaço demais. Então, qualidade alta, Quad HD, usando o DLSS no modo equilibrado. Se você achar que o DLSS está no modo muito agressivo, né, que está fazendo um upscaling muito grande, está tirando qualidade gráfica, dá para trocar para outros modos. Então, por exemplo, aqui,
Estamos usando agora o modo equilibrado, sei lá, talvez a qualidade ainda entregasse algo na faixa dos 60 quadros. Então a gente já começa a ter um nível de performance para brincar em 4060 Ti, já nos dá essa capacidade de começar a configurar a resolução final como Quad HD ou 4K, depende do jogo, né? Depende de quanto o jogo é pesado. Tá, que a gente tá passando por dois lançamentos recentes muito pesados. Inclusive, vamos tentar, mas por causa do Ray Tracing ser muito pesado nesse game, não tô botando muita fé, mas vou pôr aqui em qualidade média o Ray Tracing. Vamos pôr no modo equilibrado o DLSS. Quase! Para Ray Tracing games pesados, a gente vai realmente precisar de uma placa de vídeo mais potente. O caso do Alan Wake aqui é muito pesado. Teria que, sei lá, trocar por talvez Ray Tracing baixo. Já temos um gameplay na casa dos 30 quadros, próximo dos 30 quadros, e aí talvez só habilitando um gerador de quadros para a gente conseguir ter um gameplay mais fluido, mas realmente não é esse o patamar que eu indicaria para você começar a focar em Ray Tracing em games mais pesados. É uma placa de vídeo que pode rodar Ray Tracing, mas provavelmente você vai ter que puxar a resolução para o Full HD, e no fim das contas eu acho que eu prefiro a resolução Quad HD mais do que habilitar o Ray Tracing. Ó, com o gerador de quadros habilitado, aí o gameplay oscila um pouquinho, vai. Tá variando bastante, dos 30 aos... agora acho que estabilizou um pouco. Até dá para jogar então com o Ray Trace habilitado no modo qualidade baixa e jogar na faixa de uns 50 frames usando aí Quad HD como resolução final e o DLSS no modo equilibrado. Funciona, essa configuração funciona se você quer ver os efeitos de Ray Tracing, mas vê que é uma placa que você já tem que fazer alguns ajustes. O Ray Tracing é um filtro pesado e realmente mais indicado para placas mais potentes, mas já dá para brincar disso. Isso é algo que não rola com a RX 6750 XT, tem uma diferença grande de performance entre as NVIDIAs e a AMD quando o assunto é habilitar filtros como Ray Tracing. Outro teste, galera, vamos colocar um teste exigente que a gente costuma fazer aqui, que é nessa praça aqui no Cyberpunk 2077. Eu tô numa configuração bem interessante, porque a gente habilitou Ray Tracing no modo Ultra, estamos deixando o DLSS trabalhar livremente aí, mudando a sua resolução, e tô colocando para rodar em Quad HD. Então, tá em Quad HD com resolução final. O DLSS está trabalhando para mudar a resolução e tentar atingir uma taxa de quadros mais alta. Ele não consegue entregar os 60, então tá oscilando bastante aqui, entre 40 e 50. Detalhe que aqui é bem pesado também para o processador. Olha como o Core i5 está em uso alto. Então esse é o tipo de cenário que precisaríamos de um processador mais potente para dar conta. Esse jogo é muito pesado em processador, mas em teoria tô conseguindo jogar também. Se eu saio dessas áreas mais críticas, o jogo vai ficar mais estável na faixa de uns 50 e daria para não habilitar o Ray Tracing também. Então é só porque eu realmente coloquei o Ray Tracing no modo Ultra e olha como a 4060 Ti já consegue levar o game uma taxa de quadros, a maior parte do tempo, na faixa de uns 50. Gostaria só de mais estabilidade. E aí isso é mais vinculado ao Core i5, que ele está sentindo como a gente habilitou o Ray Tracing. Vamos ver se no baixo ele daria conta. Ou, na verdade, vamos manter essa configuração no Ultra, mas vamos usar o Ray Reconstruction, que é uma tecnologia que a gente já detalhou em outro vídeo aqui na Adrena. Mas vamos ligar o gerador de quadros. Vamos pôr o DLSS 3 para trabalhar? Parece bom. Aqui nos comandos, eu estranho um pouco os artefatos que esses movimentos muito bruscos às vezes geram no DLSS 3, mas jogando mais normal não é ruim. A gente pode inclusive agora buscar travar um gameplay a 60 se a gente não quer tantas oscilações. Vamos travar nosso gameplay a 60. E aí eu quebrei o jogo. Não, voltou ao normal. E não liga pro meu cap de 60 frames, né? Porque o gerador de quadros deve estar gerando novos quadros e ele não liga que eu pedi para travar a 60. Mas ó, mesmo esse trecho que é o pior trecho, um dos piores trechos possíveis para testar Cyberpunk, ele tá conseguindo. Tá um pouco instável, tá com um pouco de stutter, tá um pouquinho, o frame time não tá tão liso quanto eu gostaria, mas sendo sincero, eu quase não consigo ver hardware que rode esse trecho liso e na real foi bom. Acho que foi bem. Então, ver como a gente já consegue pôr qualidades altas de Ray Tracing, uma resolução Quad HD e ter um gameplay viável. Todo mundo embora! Ó, até uns combates aqui ele ainda tá dando conta. Eita, tô indo pra arroz. Tô indo pras cucuia. Ai, doeu. Deixa eu vazar aqui que chegaram os polícia. Então, nada mal. Oi, para fechar, galera, eu vou jogar de novo o Miranha. Então, quem viu o nosso vídeo ali do PC de R$2.000, viu que a gente não conseguiu rodar o Miranha naquela configuração. Agora, com essa configuração, a gente consegue full Miranha. Eu tô dizendo isso porque o negócio tá agressivo, tá? Eu coloquei aqui nas nossas configurações gráficas. Tá em 4K, estamos usando o DLSS. Olha, ele habilitou o gerador de quadros, então deixa eu até desligar ele aqui, que eu não tinha visto que tinha rolado isso aí. Ligar o gerador de quadros, estamos com DLSS no modo desempenho e os gráficos estão no talo, tá um absurdo isso aqui.
Tem um monte de coisa que nem precisava. Ray Tracing tá com uma distância de visão gigantesca. E ó, mesmo antes de a gente usar o DLSS 3, o jogo já estava rodando aí uns 30, 40 quadros. Então aqui o que eu posso fazer, e que era o que eu estava fazendo antes, para ganhar um pouquinho mais de... Eita, acho que eu estourei a VRAM, será? Pegou alguma coisa aí que deu um stutter maior. Então o que eu posso fazer para aumentar a taxa de quadros, que já está num patamar ok, né? Tá ali oscilando entre os 45 e 50. Eu podia não exagerar tanto no Ray Tracing, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Essa distância de objetos aqui está bem exagerada. Já deve melhorar bastante a estabilidade, não colocando ela tão agressiva. E você pode usar daí o gerador de quadros. Então já estamos rodando uns 48 quadros. Ligo o gerador de quadros do DLSS. E aí temos aquele gameplay mais próximo dos 60 que a gente estava tendo antes. Assim que eu esperar aplicar o rolê. Aí, vê que agora já está mantendo acima dos 60 praticamente o tempo todo. Então, eu saí lá da nossa configuração dos R$2.000 em que estávamos lutando para rodar o game a 30. Agora a gente tem um gameplay mais próximo dos 60 quadros com tudo no Ultra. Ou você pode, não necessariamente, buscar talvez o Ray Tracing em configuração Ultra, uma configuração mais intermediária e buscar uma taxa de quadros mais alta. Então dá para fácil aqui talvez desabilitar o Ray Tracing ou mirar em Quad HD e rodar a 120 quadros. Vamos trocar por Quad HD, vamos trocar o DLSS para o modo equilibrado, porque a gente está mirando uma taxa de quadros mais alta. Vamos lá tirar o Ray Tracing no modo Ultra que a gente está usando, vamos pôr ele não... Dá até para manter provavelmente ele, né? Vamos trazer ele para um nível intermediário. Tem umas configurações que ou é alto ou é muito alto. São as duas velocidades do Ray Tracing aqui. E, ó, agora está rodando a mais de 100 frames. Tá um pouco zoado o frame timer que está carregando ainda as minhas várias mudanças aqui, mas já começa a rodar numa taxa já mais alta de quadros, ó. A gente já começa até a ter um uso um pouco mais variando da 4060 Ti, ou seja, aqui para essa densidade de pessoas, para manter uma taxa de quadros tão alta, a gente precisaria trocar o Core i5. O 12400 ele segura até uns 100 quadros, o Spider-Man ele é pesadinho, o Miles Morales é pesadinho em processador por causa do trânsito, das pessoas na rua. Se a gente quisesse realmente empurrar mais 100 quadros com tranquilidade, precisava de um processador ainda mais potente que o 12400. Melhorar também esse frame time, por exemplo. Mas é que a gente já começa a ter vários ajustes em configurações altas, em qualidades gráficas altas. Nesse patamar realmente dos R$4.000, a gente já começa a ter uma tranquilidade, especialmente se você tem uma tela Quad Full HD ou Quad HD, você já tem hardware sobrando para lidar com ela e jogar com uma boa qualidade. Bom, galera, para mais testes a gente vai continuar subindo orçamento. Agora nós vamos em direção o pessoal mais burguês aí, a galera com um orçamento de R$6.000, R$8.000 e R$10.000, para ir mostrando o que nós investiríamos, onde colocaríamos esse dinheiro e também o quanto a experiência continua melhorando à medida que a gente vai subindo. Eu já gosto bastante do que você pode fazer no computador de R$4.000. É uma indicação assim relativamente tranquila se você quer fazer um balanço entre dinheiro e qualidade. É entre R$3.000 e R$4.000, onde R$3.000 onde você começa a ter uma experiência mais completa, que pode jogar qualquer jogo, mas os R$4.000 já põe você num segmento mais seguro. Lembrando que nós temos o nosso guia de PCs 2024, para vocês darem uma olhada mais a fundo em cada um dos PCs que nós escolhemos, e também o guia de processadores e o guia de placas de vídeo para você fazer aquele ajuste fino. Às vezes você não pode gastar tanto na placa de vídeo, tem ali uma sugestão um pouquinho mais barata. Às vezes você quer uma taxa de quadros mais alta do que a gente teve aqui, dá para ir lá e investir mais no processador para fazer isso acontecer, por exemplo. Então, esses pequenos ajustes você consegue dar uma olhadinha lá nos artigos, tem bastante informação de para onde ir. E para mais testes, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!